Declaro abertos os trabalhos dessa sessão regional do Tribunal Regional Eleitoral. Inicialmente cumprimentando a todos os presentes, os ilustres pares, do outro representante do Ministério Público, e consultando-os a respeito da ata dos trabalhos das sessões anteriores. Se dispensa a leitura, o silêncio de Vossa Excelência implica na aprovação do instrumento. Está aprovada a ata. Anuncio o julgamento com pedido de preferência aqui do processo 9378/2012, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, material publicitário com dimensão acima do permitido, outdoor, Várzea Grande, 49ª Zona Eleitoral, eleições 2012, recorrente Lucimar Sacre de Campos, Arilson Costa de Arruda, coligação Unidade Democrática Social, recorrido, coligação Hora da Verdade, e o parecer para afastar a preliminar e negar provimento ao recurso. A relatoria é do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a quem eu concedo a palavra. Pedido de preferência sem sustentação oral. Obrigado, presidente. Cuide-se de recurso eleitoral interposto conjuntamente por Lucimar Sacre de Campos, Arilson Costa Arruda, coligação Unidade Democrática e Social, contra a respeitável decisão proferida pelo juízo da 49ª Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular aviada pela coligação A Hora da Verdade, condenando-os ao pagamento de multa individual na importância de 5.000 UFIR, correspondente ao artigo, consoante o artigo 39, parágrafo 8º, Lei 9.597. Na exordial que os recorrentes alocaram propaganda irregular, painel com tamanho superior a 4 metros quadrados, com a dimensão de um outdoor, na fachada do Comitê Político, localizado na Avenida Felipe Milo, em frente ao Comando Regional 2 da Polícia Militar em Várzea Grande, afrontando o disposto no artigo 37, parágrafo 2º, Lei 9.597. Em razões de recursos, os recorrentes sustentaram que as referidas placas objeto da representação não são outdoors, mas somente placas de identificação do Comitê Político de Campanha. Afirmaram ainda que agiram de boa-fé, haja visto que confiava que a propaganda eleitoral veiculada na sede do Comitê Partidário, consoante o artigo 244, inciso 1 do Código Eleitoral, não estava subordinado à limitação de 4 metros quadrados previsto no artigo 37, parágrafo 2º, Lei 9.597. Alegaram que, após a ciência da representação, removeram da fachada do comitê a referida propaganda, antes mesmo da averiguação em loco pelo oficial de justiça. Aduziram também que o juiz Acol erroneamente aplicou a multa prevista no artigo 39, parágrafo 8º, Lei 9.597, de modo que a multa para este tipo de ilícito eleitoral deveria ser a mínima, disposta no artigo 37, parágrafos 1º e 2º, Lei 9.597. Ao final, suscitaram que a responsabilidade pela veiculação da propaganda eleitoral é unicamente da coligação Unidade Democrática e Social, representando os demais recorrentes. Em contrarrazões, a coligação A Hora da Verdade solicitou preliminarmente o desconhecimento do recurso, haja vista a ausência de procuração otorgados aos advogados recorrentes, e no mérito pelo desprovimento. O doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso ante a existência da propaganda irregular. É relatório. Conselheiro da Procuradoria. Mantenha o parecer. Mantido o parecer escrito. Voto preliminar. Quanto à preliminar de deficiência de representatividade arguída pela coligação Hora da Verdade, é de se destacar que consta nos autos certidão emitida pela senhora chefe do cartório da 49ª Zona Eleitoral, demonstrando que as procurações otorgadas aos advogados recorrentes foram arquivadas no respectivo cartório eleitoral, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da resolução 23367/2011 do TSE. Transcrevo esse dispositivo no meu voto. Em face do exposto, rejeita a preliminar de deficiência de representação. Como voto? Consulto a Corte se há algum voto divergente com relação à preliminar. Todos de acordo? Está rejeitado a preliminar. Mérito. No caso vertente, foi apontado pela recorrida a existência de outdoor com conteúdo de campanha eleitoral alocado na fachada da sede do Comitê Político dos recorrentes, na fachada frontal, que ultrapassou a dimensão de 4 metros quadrados prevista pelo artigo 37, parágrafo 2º da Lei 9.597. Transcrevo o dispositivo antes referido do meu voto. Como é possível vislumbrar-se do dispositivo supra, existe proibição de fixação de propaganda eleitoral com dimensões superiores a 4 metros quadrados. Vale salientar ainda quanto ao conteúdo da redação do artigo 17 da Resolução 23377/2012 TSE, que proíbe a realização de propaganda eleitoral por meio de outdoor. Também transcrevo esse dispositivo no voto. Está disponível aos colegas. Na situação enfrentada, mesmo que o oficial de justiça não tenha tido a oportunidade de realizar a medição do painel eleitoral, tendo em vista que foi prematuramente removido pelos recorrentes, é possível, por meio das imagens das folhas 10,
verificar que o painel possui as mesmas proporções de outdoor publicitário, até mesmo maior, extrapolando claramente a dimensão permitida pela legislação eleitoral. Assim, nota-se que com a remoção do painel, antes que o oficial pudesse exercer a medição, os recorrentes sabiam da licitude de tal propaganda, tornando impossível efetuar o afastamento da multa aplicada, como bem exposto na manifestação do Procurador Regional Eleitoral, onde transcrevo essa parte do meu voto também, está disponível. A alegação dos recorrentes de que a propaganda eleitoral veiculada no Comitê de Pré-Campanha não precisa observar o artigo 37, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, ante o disposto no artigo 244, inciso 1 do Código Eleitoral, é inconcebível para afastar a proibição contida na Lei das Eleições, conforme jurisprudência pacífica do TSE. Para demonstrar, transcrevo aqui o meu voto, uma jurisprudência trazida pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, quando do oferecimento do seu parecer. Continuando o voto, vale dispor que a multa mínima prevista no artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504/97 foi imposta corretamente pelo juiz da primeira instância, haja vista que tal multa é aplicada quando configurada a propaganda em outdoors em bem particular, de modo que deve ser efetuada a retirada imediata da propaganda e combinada a multa correspondente. Ademais, é entendimento pacificado pelo TSE que a retirada de outdoor com conteúdo propagandístico não possibilita a aplicação da multa disposta no artigo 37, parágrafo 1º e 2º da Lei 9.504/97, que somente é aplicada em caso de propaganda irregular em áreas públicas. Transcrevo essa emenda da relatoria do ministro Marcelo Ribeiro. No que diz respeito à multa aplicada, a sua aplicação na forma individual para cada recorrente foi correta, tendo em vista que todos tiveram seus nomes e imagens vinculados no outdoor e todos eram beneficiários e conhecedores da propaganda irregular, bem como certamente pagaram por ela, não sendo possível só a coligação Unidade Democrática Social responder pelo pagamento da multa. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto conjuntamente por Lucimar Sacre de Campos, Arilson Costa e Arruda e coligação Unidade Democrática Social, tendo em vista a ocorrência de propaganda irregular, e assim mantenho as determinações exaradas na sentença de primeira instância. É como voto, senhor presidente. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Relator, senhor presidente. Desembargador João Ferreira Filho. De acordo, relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. Voto com o senhor relator. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. É a conclusão. Atendendo a outro pedido de preferência, anuncio o julgamento do processo 40.113/2012. Embargos, de declaração, recurso eleitoral, registro de candidatura, eleições 2012. Pedido de preferência, requerente, embargante Elias Mendes Leal Filho, embargado do Ministério Público Eleitoral, parecer é pela rejeição dos embargos, e a relatoria é do Dr. José Luiz Brazac, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, oposto por Elias Mendes Leal Filho, em face do acórdão número 22058 desta Corte, referente ao julgamento do dia 11 de setembro de 2012, que a unanimidade afastou as preliminares suscitadas pelo órgão embargante e, no mérito, por maioria, negou provimento ao recurso, o qual resultou na seguinte ementa: eleições 2012, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo prefeito, preliminar, ausência de descrição específica dos fatos que se enquadram como dolosos de improbidade administrativa, afastada, contas de gestão do município, exercício 2008, rejeitadas pelo Tribunal de Contas, Fundo Municipal Previdência, vícios insanáveis, improbidade administrativa, caracterização, decisão TCE, caráter definitivo, inelegibilidade, artigo 1º, inciso 1º, letra G, da Lei Complementar 64/90, com a redação dada pela Lei Complementar 135/2010. Preenchimento, requisitos, recurso desprovido.
O mero fato de o nome do candidato constar da lista do Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao artigo 11, parágrafo 5º da Lei 9.504, o qual prevê a hipótese de simples procedimento informativo, não gera por si só a inelegibilidade contida no artigo 1º, inciso 1º, letra G, da Lei Complementar 64/90. Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas de gestão de prefeito, salvo quando gestor de fundo municipal de previdência, ocasião em que os tribunais de contas realizam um julgamento definitivo. Uma vez constatada pelo Tribunal de Contas a existência de vícios insanáveis e atos caracterizadores de improbidade administrativa, sendo a decisão irrecorrível, é de se conhecer a incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, letra G da Lei Complementar 64/90. A inelegibilidade do artigo citado, com a redação dada pela Lei Complementar 135/2010, exige concomitantemente a rejeição de contas relativas ao exercício de cargo ou função pública por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, decisão irrecorrível proferida pelo órgão competente e inexistência de provimento suspensivo ou anulatório emanado do Poder Judiciário. Em razões recursais, alega a existência de dúvida, obscuridade, erro de fato e erro material no sobredito acórdão, sustentando que deveria ter sido proferido pelo provimento parcial do recurso, vez que de 2 fundamentos suscitados para o indeferimento do registro de candidatura do recorrente, restou apenas um para ser combatido nas instâncias superiores. Os vícios apontados podem ser assim descritos: letra A, omissão quanto à manifestação da Corte acerca da incompetência do Tribunal de Contas de Mato Grosso para julgar em definitivo as contas prestadas pelo prefeito municipal na qualidade de gestor do Fundo Municipal de Previdência, cujo tratamento tem reflexo no campo das inelegibilidades. Omissão no enfrentamento da questão da insanabilidade, da irregularidade constatada pelo Tribunal de Contas nas contas do referido fundo, exercício 2008. Obscuridade, dúvida acerca da exigência de demonstração de dolo na conduta do gestor com contas rejeitadas, para que, então, seja reconhecida sua inelegibilidade. E, por último, erro no exame fático, decorrendo julgamento colegiado baseado em premissa equivocada, qual seja, atraso na prestação não gera inelegibilidade. Decisões do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Irregularidade que não compromete o controle externo, culpa do Tribunal de Contas, Mato Grosso, pelo atraso, sucessivas alterações nos layouts do sistema aplique. Requer a manifestação da Corte acerca das matérias e vícios apontados, pugnando ao final pelo recebimento e provimento dos presentes embargos de declaração para fins de pré-questionamento, ainda que parcialmente, atribuindo-lhe os efeitos infringentes, de modo a alterar o acordo objurgado e, consequentemente, a sentença, a fim de que seja deferido seu registro de candidatura. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral, em que pesa entender pela inexistência dos vícios apontados pelo embargante, rebateu cada uma das argumentações suscitadas, opinando ao final pela rejeição dos presentes embargos declaratórios. É o relatório, senhor presidente. Como? Mas... E como o prazo esgotou no dia 22 e a contrarrazão só foi juntada dia 25, então eu queria o não conhecimento da contrarrazão do Ministério Público. Eu levantarei isso como questão de ordem. Essa matéria é levada ao conhecimento do doutor relator. Mas quem tem que apreciar essa questão de ordem colocada por Vossa Excelência, inicialmente é o doutor relator. Mas antes disso, eu vou ouvir o parecer da Procuradoria. Entendeu? Embora Vossa Excelência esteja dizendo que atua como parte, né? Mas de qualquer maneira eu tenho que ouvi-lo. Eu mantenho o parecer, Excelência. Está mantido o parecer? Sim, o parecer que já consta dos autos. Não vou sequer tecer mais manifestações, porque caso o doutor relator entenda ser intempestivo, não vou assim influenciar o restante dos membros.
Pois não. Então, com a palavra do outro relator. Tem que não foram intempestivos, até porque a Procuradoria possui a prerrogativa da intimação pessoal. Vossa Excelência está afastando, Estou então, essa afastando. arguição. Doutor Samuel Franco Dalia. Não, senhor presidente, estou falando para passar o microfone, porque eu não ouvi nada que ele falou sobre questão de ordem, não ouvi nada sem microfone. Bom, a questão de ordem colocada por ele é de que a manifestação da outra Procuradoria Regional Eleitoral foi extemporânea, porque além do prazo, entendeu? Mas está dizendo o doutor relator que não foi fora do prazo, até porque ele tinha o privilégio da intimação pessoal. Não, eu só estou falando para dar o microfone para o advogado que pediu, que eu não ouvi o que ele falou. Acho que eu estou ficando meio surdo. Quem? Pediu para lá pela A questão que eu coloquei foi o seguinte, o Ministério Público, nesse caso, ele é parte, então ele não oferece parecer na visão da defesa. Então ele tem o prazo comum, igual o do recorrente, de 3 dias. Então, como ele foi intimado pessoalmente dia 19, que é a orientação da STJ, que quando o processo chega na administração do Ministério Público, então ele teria até o dia 22. E como só foi juntado dia 25, a contrarrazão, então, a defesa entende que é intempestiva, ela não pode ser conhecida. Vossa Excelência está com a palavra. O doutor relator já afastou essa arguição, dizendo que o entendimento dele não está fora do prazo. Eu entendo que todos são iguais perante a lei. Se o Ministério Público é parte do processo, o prazo dele corre de acordo com a lei. E se ele está dizendo que extrapolou, eu não estou aqui ainda, não tenho processo para se extrapolou ou não, mas eu acho que é pertinente sim a questão de ordem. Se acolhe a questão de ordem, então? É pertinente a questão de ordem, sim. Pertinente no Se seu perdeu o entendimento. prazo como parte, entendo que sim. Como costurleve, não, mas como parte. Se todos são iguais perante a lei. Desembargador João Ferreira Filho. O relator rejeitou, né? Rejeitou. Eu também rejeito. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Também com o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva. Só queria perguntar ao relator, é fato que o processo foi encaminhado ou chegou à Procuradoria no dia 19 e as contrarrazões foram juntadas, oferecidas no dia 22, como dito aqui? Na Procuradoria, dia 19 de setembro. Juntada, se deu recebimento aos 25 dias de setembro. Junto a esses autos, documentos protocolados 97. Poderia no dia 25. 25 foi apresentada. Aí são na verdade, impugnação aos embargos, não é isso? Contra razões. Recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Está como par. Eu peço vênia ao relator, acompanhe a divergência. Bem, Falta eu. doutor Francisco Alexandre Vieira Mendes Neto. Também acompanho a divergência, senhor presidente. Excelência, Aqui porque eu tinha
olhado anteriormente o carimbo que está anterior. Então, Vossa Excelência está mudando o entendimento, está acolhendo. Então, como tinha outros pares que acompanharam Vossa Excelência, sou obrigado a acolher novamente os votos. Doutor desembargador João Ferreira Filho, o relator, doutor Sebastião de Arruda Almeida. E desses esclarecimentos eu também acompanho o relator. E o doutor Francisco Alexandre. A gente acompanha o relator também. Acompanha o relator. Então, a unanimidade é acolher a questão de ordem para reconhecer a intempestividade das contrarrazões. Já tivesse aberto a divergência. Não, a palavra retorna ao doutor relator. A questão de mérito, preenchidos os requisitos de recorribilidade nos presentes embargos de declaração, deles conheço. Tratarei em separado de cada um dos pontos levantados pelo embargante. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que dos itens levantados pelo embargante, muitos deles eu acabei trazendo aqui nos embargos, no voto dos embargos, uma citação do voto já proferido. Então, eu vou pedir licença a Vossa Excelência e também ao nobre advogado que se encontra aqui presente, para não precisar ler todas as argumentações que já estão de conhecimento do voto, e simplesmente tecer os comentários necessários para o encurtamento da manifestação. Então, tocante ao erro material ou falta de técnica processual na conclusão do julgamento meritório do recurso abordado pelo embargante, pretende o mesmo que conste do dispositivo do acórdão que o recurso foi parcialmente provido, tendo em vista que o mesmo fora desprovido somente por parte dos fundamentos. Não vislumbro êxito nessa assertiva, e nesse sentido eu entendo que se trata de deferimento ou indeferimento do registro de candidatura. Logo, é irrelevante se o recurso foi improvido por um ou mais fundamentos. O que importa é que se há apenas um fundamento dentre vários que embase o indeferimento, é suficiente para obstar o registro de candidatura, atingindo todo o patrimônio jurídico do embargante. Desse modo, não constato equívoco na conclusão do julgamento, razão pela qual deve ser mantido na íntegra. O item 2, levantado pelo embargante, diz respeito à falta de manifestação do tribunal acerca da incompetência do Tribunal de Contas para julgar em definitivo as contas prestadas pelo alcaide municipal, na qualidade de gestor de fundo municipal de previdência. Trouxe aqui exatamente o ponto onde eu havia levantado no voto sobre a competência do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso para julgar em caráter definitivo as contas do prefeito quando estas se reportarem ao Fundo Municipal de Previdência. Então, eu trago a baila novamente e só destaco aqui na página 3 do voto, onde falo que, em caso, está-se diante da análise de decisão irrecorrível por se tratar contas de gestão do exercício 2008, de gestor de Fundo Municipal de Previdência Social, ou seja, de competência final do Tribunal de Contas. Ademais, esse ponto restou claramente disposto no acordo sob exame, também onde destaco no seguinte sentido: compete à Câmara Municipal o julgamento das contas de gestão de prefeito, salvo quando o gestor do Fundo Municipal de Previdência, ocasião em que os tribunais de contas realizam o julgamento definitivo. Portanto, não há que se falar em omissão nesse ponto. O item 3, da ausência do devido enfrentamento sobre a questão da insanabilidade, da irregularidade constatada pelo Tribunal de Contas nas contas do Fundo Municipal de Previdência de Curvelândia. Importante frisar que a verificação da insanabilidade, das irregularidades, passa a ser de competência privativa da Justiça Eleitoral. Então, nesse caso, nós aqui, nessa sede,
é que temos a competência de fazer esse julgamento da insanabilidade ou não das irregularidades. E em sede de Tribunal de Contas não se constata sequer a possibilidade de tal juízo, uma vez que a lei orgânica e o regimento interno daquela Casa de Contas inexiste regramento para tal. Como dito no voto, as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas tiveram natureza grave. Além disso, trata-se de contas de gestão em matéria previdenciária, o que tem ensejado controle rigorosíssimo sobre os gestores, a fim de que não se coloque em risco o patrimônio financeiro da entidade. Concluí no meu voto dizendo que, ao compulsar os autos, se verifica com facilidade que o embargante preencheu os requisitos da insanabilidade pela má gestão do fundo, especialmente por conta da reincidência tocante aos exercícios 2007 e 2008, citado no voto do conselheiro relator lá no Tribunal de Contas. Arremata-se destarte pela conclusão da insanabilidade das irregularidades especificadas nos relatórios do Tribunal de Contas, juntados aos autos, fixando determinações que demonstram que os atos praticados possuem por si só caráter finalístico e, por sua vez, não foram reparados pelo embargante, o que se daria, por exemplo, por meio de restituições, reparações, dentre outras. Não é o caso, pois não aportou aos autos nenhuma prova nesse sentido, já dizia eu na ocasião do voto. E aí extraí do próprio relatório do Tribunal de Contas o que respaldou o voto nesse entendimento. E aí eu vou poupá-los da leitura, que já é do conhecimento tanto do nobre advogado quanto dos senhores julgadores, a respeito dos itens que o Tribunal de Contas elencou, colocando como cabeça da questão o descumprimento do limite legal das taxas de despesas administrativas e que vieram, então, somados aos demais itens praticados dentro do processo de prestação de contas, o que levou, inclusive, ao parecer do Ministério Público de Contas, na ocasião, a ser adotado também pelo conselheiro relator como parte do seu voto. Com referência ao enquadramento nos atos dolosos de improbidade, não assiste razão ao embargante também, quando tenta imprimir que seus atos não tiveram a intenção lesiva ao patrimônio financeiro do fundo previdenciário. O conjunto dos atos praticados e de forma reincidente é que traçam os contornos de improbidade com dolo. Não pode o embargante se ater unicamente ao 0,12% que extrapolou da taxa administrativa do fundo previdenciário, mesmo porque considerado pelo Tribunal de Contas como sendo de natureza grave. Deve-se ater, sobretudo na reincidência de má gestão, pois além dessa irregularidade, soma-se a elencada na linha B, ora descrita, verbes. Realize com exatidão e clareza os registros e demonstrativos contábeis em observância às diretrizes estabelecidas na Lei 4.320 de 64, a fim de evitar divergência nas informações levantadas. Observe os prazos legais no envio de documentos a esta Corte. Fortaleça o sistema de controle interno, sob pena de caracterização de nova reincidência, que poderá acarretar a irregularidade das contas subsequentes, sem prejuízo das demais combinações cabíveis. E trago, então, colaciono essa parte do acordo do Tribunal de Contas, exatamente por entender que, em que pese o embargante ter levantado a questão de que estaria centrada a irregularidade das contas e a reprovação das mesmas somente por conta do limite de extrapolação das taxas de administração, entendo eu que não, que ele vai além, porque o acórdão ele traz a questão de uma forma que possibilita se fazer um juízo conjugado do parecer do Ministério Público de Contas e também do próprio acórdão das demais letras trazidas no acórdão, que são essas lidas aqui, somando-se à questão da taxa de 2% extrapolada para o exercício da administração do fundo. Então, não há que se falar assim em omissão tocante a este item. O item 4 do erro no exame fático, julgamento colegiado e embasado em premissa falsa. O acórdão 2577 de 2009 do Tribunal de Contas, referente à reprovação das contas de gestão do fundo de 2008, diz o seguinte, aí eu colaciono aqui
acordo na íntegra, a fim de demonstrar a Vossas Excelências de que não houve omissão nesse sentido, não há premissa falsa, uma vez que está claro e evidente que a extrapolação dos limites legais da administração do Fundo de Previdência se concretizou no 0,12%. Porém, este ato está irmanado com uma série de outros que contaminaram o exercício de gestão do embargante. Então, verdade é que o conselheiro relator adotou o parecer ministerial e que assim deve ser considerado como parte integrante do acórdão. E, então, destaco aqui no acórdão, as folhas 7 do meu voto, quando diz o conselheiro relator, de acordo com o parecer número 5.890/2009, do Ministério Público em julgar irregulares as contas anuais de gestão, e aí segue. Portanto, vejo como sim, há mais do que esse simples argumento da extrapolação do limite. Com essas considerações, rejeito a omissão aventada. Item 5. Da obscuridade e dúvida acerca da exigência de demonstração do dolo na conduta do gestor com contas rejeitadas, para que, então, seja reconhecida a sua inelegibilidade. Trago aqui, novamente, parte do voto proferido por ocasião do julgamento do recurso, quando eu destaquei do voto do conselheiro relator, José Carlos Novelli, os apontamentos de caracterização dos atos dolosos de improbidade, e faço um cruzamento com a Lei de Improbidade Administrativa, precisamente tocante aos artigos 10 e 11 da lei, que são os embasadores dos requisitos para o reconhecimento de ato doloso de improbidade. E fiz, então, o enquadramento a fim de que não pairasse dúvida no sentido do enfrentamento dessa matéria. Portanto, não vejo aqui também nenhuma evidência de que não houve um enfrentamento. Pelo contrário, ficou evidente que houve o enfrentamento da matéria com a sua respectiva classificação, em consonância com os termos da Lei de Improbidade Administrativa, a fim de que esta Justiça Especializada emita julgamento das irregularidades insanáveis à luz da prática de atos dolosos de improbidade administrativa, como fez no caso em tela. Desse modo, afasto também esta alegação do ora embargante. O item 6, por último, alegação de que atraso na entrega da prestação de contas do Fundo Previdenciário não é suficiente para rejeitar as contas pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso. O atraso na entrega das prestações de contas configura irregularidade insanável e é ato omissivo de transparência o que comprometeu a gestão do embargante, ao meu modo de ver. O dever de prestar contas não é em relação única à Corte de Contas, mas aos membros do Fundo Previdenciário que o embargante gerenciava. Portanto, atrasar os envios das prestações de contas feriram de morte princípios norteadores da administração pública, tais como da publicidade, eficiência, legalidade e moralidade. Este ato, conjugado com os demais, também irregulares, ensejou na reprovação das contas em conformidade com o parecer do Ministério Público de Contas e com o acordo citado. Desse modo, portanto, ultrapasso também esse item número 6 do presente embargo. E concluo o voto no sentido de que não vislumbro plausibilidade nos vícios apontados pelo ora embargante. E assim conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento. É como voto, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Senhor presidente, eu recebi os memoriais por conta do embargante, e aqui consta, e me lembro muito bem do dia, apenas para esclarecimento, me lembro muito bem desse processo, onde restou empatado e foi decidido pelo desembargador Gerson, não é isso? Pelo desembargador Rui. Houve um empate. Eu abri a divergência e fui acompanhado pelo doutor Pedro, pelo doutor Francisco. Votaram, houve um empate, quem decidiu foi o desembargador Rui. Muito bem. Acontece que na hora da votação, quando foi votar o doutor, eu estou vendo aqui pelos memoriais, que diz o seguinte, com relação a essa omissão. O pior de tudo é que o doutor relator,
ao decidir calçado em premissas fáticas equivocadas, levou a erro os demais juízes, em especial o Dr. Sebastião de Arruda Almeida, e em que seu voto assim se manifestou. Senhor presidente, o que me faz acompanhar o ilustre relator, e respeitando o posicionamento o posicionamento do vogal Dr. Samuel, é que se trata aqui de reincidência. Muito bem, então, em virtude de se tratar de reincidência, ou seja, que havia reincidência por parte do recorrente, o Dr. Sebastião diz que apenas nesse sentido ele iria acompanhar o relator. Agora, eu estou analisando os embargos, e quando chega para mim eu tenho o costume de estudar e olhar com carinho. Não consta dos autos com relação a isso, no acórdão do TCE, que analisou as contas de fundo de exercício, existe a impossibilidade de reconhecer essa reincidência. Então eu pergunto, eu não sei se seria o caso até de se inverter a votação para que ele se manifeste, porque caso o doutor Sebastião naquele dia não tivesse tido essa situação de reincidência, eu tenho a impressão que ele teria acompanhado o voto divergente e deferido a candidatura. Não sei se seria o caso, mas eu submeto isso ao Pleno, a Vossa Excelência, porque aqui diz que não houve reincidência nenhuma. E o doutor Sebastião perguntou, me lembro, ao relator, se houve reincidência, e ele disse que houve. Não foi isso? Consta do acórdão do TCE que que é reincidência. Eu estou me levando, doutor Brazac, nos memoriais, no acórdão, eu não tive vista dos autos. Não, está nesse. Aí nos embargos está ali. O acórdão na íntegra. Aqui, nos embargos. E onde fala da reincidência aqui? Vamos pegar aqui na. É o acórdão 1688/2008. Na página 7, porque pelo Tribunal de Contas, no acordo do Tribunal de Contas, eu estou com ele aqui também, apenas foi reprovadas as contas por desobediência ao limite máximo do 2% do valor de R$640. Na página 8, bem no início, controle interno, tá, sob pena de caracterização de nova reincidência. Uma nova reincidência. Ele é reincidente e se ele não cumprisse o que está no acordo, seria uma nova reincidência. É isso que me levou... Mas então não houve condenação em reincidência? Não, houve. Ele já era reincidente. Se ele não cumprisse, seria a segunda reincidência. Vocês me perdoam, mas eu não estou achando isso aqui dentro do voto. Está na página, deixa eu ver se está aqui como página aqui no nosso... Que aqui é que aqui não tem por no página. No computador, né? Não consta página de voto. Eu vou ver aqui então. No item 4, doutor Samuel. No item 4... Item 4 do voto? Isso, que está aqui dos embargos. Item 4, do exame fático. Aí vem acordo, do erro do exame fático, acordo tal, ementa, acordo dos senhores conselheiros, aí tem lá irregulares, aí lá quase no final do acordo, item 4. Item 4, fortaleça o sistema de contas subsequentes sem prejuízo das demais sanções cabíveis. O gestor poderá requerer o parcelamento. Pulou uma linha aí. Fortaleça o sistema de controle interno sob pena de caracterização de nova reincidência. Então só houve uma falha, então a nova reincidência seria a segunda? Não. Sob pena da... Essa aqui já é. Entendendo. É que ele cometeu essas irregularidades em 2007, cometeu em 2008, e aí a advertência que se ele não cumprir a ordem do acordo, ele cometerá em 2009 as mesmas reincidências. Mas o acordo que eu estou lendo aqui nos memoriais é o número 1688, e aqui está falando do acordo 2520.
De fato, Excelência. Questões relacionadas nas letras A até a letra D, ou desculpa, nos itens 1 até o 4 dos determinandos, são ressalvas. São ressalvas, eles não são fundamentos para julgar irregulares. Aí já é matéria de direito, aí já é matéria de direito. O fato levantado sobre a questão de que o acordo está citando a reincidência, é nisso que estou me baseando. É questão fática, Excelência, porque o Tribunal Regional Eleitoral não pode valorar juridicamente um fato que não foi levado em consideração pelo Tribunal de Contas para julgar irregular as contas, mas eu agradeço. Doutor Samuel, continua com a palavra. Senhor presidente, eu não vejo aqui, eu não consigo ler, entender isso aqui, pela de caracterização de nova reincidência. Essa nova reincidência, houveram duas então, é isso, brother? 2007. Se houver reincidência, eu acompanho o relator, mas eu fiquei em dúvida. Doutor Samuel, 2007 foi julgado nas contas, ele era gestor do fundo. Cometeu as mesmas irregularidades de 2008. Aqui está sendo julgadas as de 2008, já como reincidente. Se ele não cumprir as determinações do acórdão em 2009, ele será mais uma vez reincidente. Essa é a questão. Então eu estou levando em conta, assim como a reincidência, ela foi citada no voto, no acordo do conselheiro, de que ele é reincidente na prática dos exercícios do acórdão. Dessa forma, eu entendo que isso corrobora na caracterização dos vícios insanáveis, da questão da irregularidade insanável e, sobretudo, na questão de caracterização de dolo em ato de improbidade administrativa. Ainda que não fosse, na pesquisa que efetuei a respeito de prestações de contas de fundo previdenciário, ainda que não tivesse reincidência, se esse aqui fosse o primeiro julgamento, ainda assim eu teria a convicção de que está caracterizado os vícios e, inclusive, de ato doloso de improbidade. Por quê? Porque estamos se tratando aqui de matéria de previdência municipal, onde o prefeito, que já irregularmente exerce a função de gestor, isso é algo que não deveria também acontecer, mas não está levantado nos autos. Mas, ou seja, já por si só, existe essa roupagem de que há uma administração que se coloca em risco aquilo que é um patrimônio de grande preservação nos princípios da administração pública, que é o fundo previdenciário, que diz respeito diretamente aos servidores públicos municipais. Então, com essas considerações, eu só esclareço de que, ainda que essa questão levantada sobre reincidência ou não não tivesse caracterizado nos autos, como está, os atos praticados na extrapolação dos limites da administração e ainda pela falta de transparência na prestação de contas, por si só já caracterizaria os elementos suficientes que nós temos julgados aqui como possíveis de caracterizar a incidência das causas de inelegibilidade. Uma pergunta é uma só. Houve ou não houve reincidência? Houve. Então está certo, acompanha, Vossa Excelência. Doutor, o senhor é advogado nesse processo? O senhor quer fazer uso da palavra para? Esclarecer apenas o fato que a reincidência foi apenas no atraso do balancete, não no descumprimento do limite. Só isso. Bom, está esclarecido, então. Já votei. Desembargador João Ferreira Filho. Eu acompanho o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Senhor presidente, eu também recebi os memoriais, e aqui também pelo voto do ilustre relator, e eu tenho uma preocupação com relação a precedentes que eu já me posicionei aqui a respeito do conhecimento de matérias que realmente não constam dos autos. E uma delas, inclusive, é essa questão. Primeiro, doutor Blazac, queria, se Vossa Excelência me pudesse socorrer,
Quando o senhor diz que se encontra dentro dos autos o acórdão do TCE, eu gostaria de saber se é somente dentro desses autos, somente a parte dispositiva do acórdão, porque, se Vossa Excelência me tiver um pouquinho de paciência, penso eu, e a linha que eu tenho traçado aqui, que eu tenho trilhado aqui dentro desse tribunal, é que o conhecimento de irregularidades noticiadas de Tribunal de Contas há de virem com a íntegra, ou seja, com a decisão do Tribunal de Contas, que por sua vez, tecnicamente, ementa relatório, fundamentação e dispositivo da decisão. E no caso, o dispositivo, como Vossa Excelência bem sabe, se nomina acórdão, né? Se nomina um acórdão, como está aqui. E pelo que Vossa Excelência está colocando, parece-me, no voto do senhor, esse julgamento do TCE de 2008, parece-me que o que consta nos autos é apenas o dispositivo nominado acórdão, e aí o senhor também, existe também o parecer ministerial. É só isso ou existe a íntegra da decisão? São esses volumes todos, está a documentação e que veio esse deslinde do julgamento com o parecer e com o voto que adota o parecer do Ministério Público como parte do seu voto. Veio a decisão inteira. Ementa, a fundamentação, a parte dispositiva, com relação a 2008. Perfeito. E com relação a 2007, doutor 2007 Samuel? Está como referência. Está como referência e aí, assim como se pesquisaria uma jurisprudência, eu fiz a consulta, se confere que era reincidente. E aí, na minha constatação, está exatamente como reincidente. Certo. A partir do voto do conselheiro relator, que diz que ele era reincidente por conta das contas de 2007. Certo. Em todas essas irregularidades que o senhor apontou. Eu estou dizendo porque o doutor aqui, me parece, ele disse que seria reincidente em apenas uma das irregularidades. Veja bem, eu só gostaria desse esclarecimento, doutor, porque o senhor se recorda que o que me levou a acompanhá-lo não foi considerando as irregularidades graves, mas sim a reincidência nessas irregularidades. Por isso é que eu tenho que tomar essa cautela, o senhor compreendeu? No voto eu acabei transcrevendo. Aqui.
no voto, fiz constar a ementa do exercício 2007, que está disponível no site do TCE, Acordo 1688-2008. Então, por conta da referência no acórdão de 2008 para 2009, que era reincidente e que eu tive essa mesma preocupação que o senhor, em que pese que eu também já manifestei que por si só já entendo o suficiente, mas para conferir qual era a reincidência, então eu fiz a consulta para verificar, e assim ficou emendado. E fiz essa, colacionei, porque entendo que do mesmo modo como nós buscamos uma jurisprudência para fundamentar aquilo que está sendo argumentado, entendo eu que, por ser citado a reincidência e estar disponível no Tribunal de Contas no site, entendo por bem possível se fazer essa menção. E dizia assim a ementa: Fundo Municipal de Previdência Social de Curvelândia, contas anuais do exercício 2007, regulares com determinações legais ao gestor para que os prazos para o envio de documentos e informações ao Tribunal de Contas sejam devidamente respeitados e que sejam aprimorados o controle interno. Acordo, então, os senhores conselheiros, por unanimidade, acompanhando o conselheiro relator, de acordo com o parecer do Ministério da Procuradoria de Justiça em julgar regulares. Então, na primeira vez, foi julgado regulares e com determinações, quais sejam legais. As contas anuais relativas ao exercício 2007, gestão do senhor Elias Mendes Leal Filho, determinando que os prazos desta Corte de Contas sejam devidamente respeitados quanto ao envio de documentos e informações necessárias ao bom andamento e lisura do processo, aprimoramento do controle interno e do setor contábil financeiro, para que se adequem às exigências das leis orçamentárias e financeiras, após as anotações de praxe, arquivos e os autos, participar do julgamento e tal. Então, e arremata, se perguntar... Perfeito. Essa é a parte da reincidência que constou do acordo de 2008, referente às contas de 2007. Senhor presidente, com esses esclarecimentos, é agora que eu me vejo na obrigação de manter minha coerência nos julgamentos anteriores. Eu penso que sem a decisão integral, com base apenas na ementa do julgado, primeiro, não é possível se avalizar. Eu penso que não seria possível fazer uma avaliação dessa profundidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ainda que admitindo, se percebe que das 4 irregularidades que aqui foram consignadas, apenas 2 delas é que constaram como recomendação nas contas de 2007. Tanto é que foi também como recomendação e segundo o relator, foram até aprovadas regulares com essas recomendações. Então, senhor presidente, voltando mais uma vez a insistir, peço vênia ao ilustre relator e para manter a minha coerência em julgamentos pretéritos, que eu entendo que há necessidade da íntegra da decisão para se avaliar todo o contexto contábil, eu abro a divergência para dar provimento ao recurso, afastando a reincidência, e por conta disso eu defiro a candidatura, é isso, né? Eu defiro a candidatura. Não. Em seguida, vota o doutor Pedro Francisco da Silva. Só queria perguntar ao eminente relator, em razão da questão de ordem e também do voto oral de Vossa Excelência aqui, as referências ao parecer ministerial são suprimidas. Então, eu acompanho integralmente o eminente relator, tendo em vista que não verifiquei nenhuma omissão, nem contradição, nem obscuridade no julgado, razão pela qual rejeito os embargos de declaração. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Foi não. Considerações, doutor Sebastião. Eu já havia levantado já vejo que houve essa omissão, quero rever meu voto para acompanhar a divergência.
Vossa Excelência está dando, então, agora retificando, Embargo definindo a candidatura. modificando o voto para dar provimento. Exatamente. Doutor Francisco Alexandre Senhor Ferreira Mendes presidente, eu Neto. também peço vênia ao eminente relator para acompanhar bem colocado entendimento trazido pelo doutor Sebastião para conhecer dos embargos, dar provimento para definir o registro de candidatura do embargado. Empatou. Ficou com o presidente. Pelas minhas contas, parece que eu teria que, de qualquer forma, votar nesse processo, né? Por conta de que hoje, por um incômodo sofrido pelo desembargador Rui Ramos, me sobrou a presidência dos trabalhos e, como presidente dos trabalhos, só se vota no caso de empate, que acabou ocorrendo essa oportunidade. Eu, com a devida vênia do relator, eu também vou acompanhar a divergência por conta de que, ao que pude ouvir, concluir, não houve realmente uma prova evidente da reincidência dos atos praticados lá em 2007. Por isso eu vou acompanhar, com a devida vênia do entendimento do relator, do seu bem lançado voto, mas eu vou acompanhar a divergência para dar provimento aos embargos. É assim que voto. E a conclusão... Mandou para mim? Não chegou. Não. Aqui? Aqui? Aqui. Essa aqui. Aqui? A conclusão é a seguinte: o tribunal, por unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada pelo embargante para considerar intempestivas as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público e, por maioria, deu provimento aos embargos nos termos do voto do terceiro vogal. O tribunal, por unanimidade, a questão de ordem suscitada pelo embargante para considerar intempestivas as contrarrazões é a repetição, né, da conclusão, que é exatamente essa. O tribunal, por unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada pelo embargante para considerar intempestivas as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público e, por maioria, deu provimento aos embargos nos termos do voto do terceiro vogal. É a conclusão. Por isso que ele repetiu. Anuncio o processo número 30.534, 2.2, que se trata de recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito, programa em bloco, invasão de horário destinado a outro cargo, partido, coligação, Cáceres, sexta zona eleitoral, eleições 2012, recorrente, coligações, Cáceres, rumo ao desenvolvimento, recorrido, Leonardo Ribeiro Albuquerque, coligação por uma Cáceres mais humana, coligação agora é a vez do povo e coligação Cáceres mais forte. Parecer pelo provimento do recurso, com a consequente perda de tempo equivalente ao utilizado indevidamente, a ser descontado de forma consecutiva em 2 programas da coligação majoritária, bem como determinar aos recorridos que se abstenham de fazer uso
das vinhetas de transição durante o horário eleitoral reservado às coligações proporcionais recorridas. A relatoria é do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, eu solicito também seja chamado a julgar em bloco 304-49. Pois não, anuncio então o julgamento do processo 30.449, né? Isso. 2012. Também é recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito, programa em bloco, invasão de horário. Também da sexta zona eleitoral, Cáceres, eleições 2012. Recorrentes, coligação Cáceres rumo ao desenvolvimento. Recorridos, Leonardo Ribeiro Albuquerque, coligação por uma Cáceres mais humana. Coligação Agora é a Vez do Povo. E coligação Cáceres mais forte. Parecer também é pelo provimento do recurso, com a consequente perda do tempo equivalente ao uso, ao utilizado indevidamente, a ser descontado de forma consecutiva em 2 programas da coligação majoritária, bem como determinar aos recorridos que se abstenham de fazer uso das vinhetas de transição durante o horário eleitoral reservado às coligações proporcionais recorridas. Está anunciado os 2 processos. Obrigado, presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Cáceres rumo ao desenvolvimento contra a respeitável decisão proferida pelo juízo da sexta zona eleitoral, que julgou improcedente a representação eleitoral ajuizada pela recorrente, em que é impugnada a vinculação de material publicitário dos candidatos a cargo majoritário da coligação O Futuro Começa Agora, em propaganda eleitoral gratuita e reservada aos candidatos a vereador das coligações proporcionais recorridas. Segundo a inicial e as mídias acostadas foram 9 e 10, trata-se de 2 tipos de transição inseridas para marcar a abertura do horário reservado à propaganda eleitoral das coligações proporcionais recorridas, veiculadas de modo alternado com os vídeos dos candidatos a vereador das respectivas coligações. O áudio de folha 9 e 10 e a da gravação de folha 11 demonstram que as vinhetas possuem o seguinte teor. Abro aspas. 55 não sai da cabeça, não se esqueça. Vamos dar as mãos, fecho aspas. A transmissão se deu em 4 de setembro de 2012, durante os 2 programas eleitorais gratuitos veiculados em rádio. A somatória do tempo, segundo a recorrente, é de 1 minuto e 43 segundos por propaganda, totalizando uma subtração indevida de 3 minutos e 26 segundos. O juiz Acol julgou a representação improcedente ao fundamento de que o conteúdo das vinhetas não desnatura a finalidade do horário destinado aos candidatos ao cargo proporcional. Eis que a veiculação dos candidatos ao cargo de vereador ao candidato majoritário, no horário que lhes é reservado, traz mais benefícios àqueles que a este. Em razões recursais, a coligação Cáceres rumo ao desenvolvimento reiterou os fundamentos da petição inicial, sustentando que os julgados contidos na decisão guerreada são anteriores à Lei 12.034 de 2009, que incluiu o artigo 53A na Lei 9.504/97. Finalizando, citou trechos do parecer ministerial e de voto de acordo deste tribunal, que reconheceu como irregular o emprego de vinhetas que digam respeito à candidatura majoritária em horário reservado aos candidatos a cargos proporcionais. A douta Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pelo provimento de recurso, a folha 6366, para que seja decretada a perda do tempo equivalente ao utilizado indevidamente a ser descontado de forma consecutiva em 2 programas da coligação majoritária, assim como para determinar os recorridos que se abstenham de fazer uso das vinhetas de transição durante o horário eleitoral reservado às coligações proporcionais recorridas. Relatório. Ouça a douta Procuradoria. Essas vinhetas beneficiam exclusivamente o candidato majoritário. No entanto, foram veiculadas fora do período destinado à propaganda para o cargo majoritário. Elas diferem daquele caso em que o candidato a vereador menciona o seu apoio ao candidato ao prefeito, porque nesse caso o candidato a vereador está realmente associando a sua imagem com a do outro candidato. E a vinheta não faz sequer isso. Por conta disso, mantenho o parecer. Está mantido o parecer escrito. Voto. A veiculação de vinhetas alternadas fazendo referência à candidatura majoritária entre os vídeos de candidatos ao cargo de vereador das coligações proporcionais recorridas caracteriza a invasão de horário eleitoral gratuito não autorizado pelo artigo 53A da Lei 9.504/97. Transcrevo esse dispositivo no meu voto. É imperioso concluir que o magistrado de primeiro grau não agiu com acerto ao entender que a utilização de vinhetas de transição não passaria de método de demonstração da vinculação dos candidatos proporcionais à candidatura majoritária. Eis que o dispositivo acima dispõe sobre a utilização de recursos para a demonstração da vinculação sem que haja necessidade da invasão do tempo reservado aos candidatos proporcionais.
A legislação permite, durante a exibição do programa dos candidatos ao cargo de vereador, o uso de legendas, cartazes e fotos do candidato ao cargo de prefeito por ele apoiado. Contudo, não é possível a redução do tempo destinado à apresentação dos candidatos proporcionais. Se utilizado de modo simultâneo e não alternado, como é o caso descrito nestes autos, que ocupa considerável período, não haverá nenhum proveito para os candidatos ao cargo proporcional. As vinhetas censuradas referem-se, de modo exclusivo, à candidatura majoritária, haja vista que a primeira traz o número da chapa majoritária, enquanto que a segunda traz o slogan de campanha do candidato recorrido, vamos dar as mãos, conforme reconhecido pelos recorridos e suas contrarrazões. Ao contrário do que consta da sentença, não estamos diante de uma mera demonstração de apoio mútuo, mas de propaganda eleitoral dos candidatos a prefeito e vice, inserida de modo indevido no horário destinado aos candidatos ao cargo de vereador. O tempo destinado indevidamente pelas vinhetas, 1 minuto e 43 segundos para o programa, deveria ser utilizado pelos candidatos ao cargo de vereador. Transcreve jurisprudência enviada pelo doutor Procurador-Geral Eleitoral, ocasião em que solicito licença para ler aqui. Recurso eleitoral, propaganda eleitoral, inserções de propaganda de candidato a cargo majoritário em tempo das proporcionais de forma isolada e exclusiva. Mudança de foco, sentença mantida e recurso desprovido. Essa emenda, a relatora é do doutor Gonçalo Antunes de Barros Filho. Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso interposto pela coligação Cássius rumo ao desenvolvimento, reformando a sentença de primeiro grau para decretar a perda de tempo equivalente ao utilizado indevidamente, a ser descontado de forma consecutiva em 2 programas da coligação majoritária. Determina aos recorridos que se abstenham de fazer uso das vinhetas de transição durante o horário eleitoral reservadas às coligações proporcionais recorridas. Determina ainda que a aferição do tempo supostamente invadido seja realizada pelo setor técnico deste tribunal. Como voto, presidente? Com o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso. Temos o voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Provimento a ambos os recursos. Na sequência, no seu julgamento do processo 46.326/2012, recurso eleitoral, representação, direito de resposta, propaganda eleitoral, imprensa escrita, jornal, revista, tabloide, internet, veiculação de notícias caluniosas e difamatórias para denegrir a imagem do candidato a prefeito Juara, Mato Grosso, 27ª Zona Eleitoral, eleições 2012, recorrente, Oscar Martins Bezerra, recorrido, Semanual, Comunicação, Escrita e Pesquisa Limitada, Maurílio Trindade A1, representante. Parecer pelo desprovimento do recurso, a relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Curso de recurso eleitoral interposto por Oscar Martins Bezerra contra a respeitável decisão proferida pelo juízo da 27ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação acumulada com pedido de direito de resposta de notícia publicada no jornal semanal
e no site www.semanal.com.br. Ao argumento de que na informação veiculada não haveria nenhum fato inverídico, apenas a divulgação de fatos com conotação verdadeira. Segundo a peça inicial, o jornal recorrido por meio de manchete, abro aspas, Oscar Bezerra força sua candidatura a prefeito em Juara, fecha aspas, ultrapassou o direito de informação, divulgando a matéria de modo ardiloso e calunioso, denegrindo a imagem do recorrente. Levantou que a matéria divulgada, tanto na mídia impressa como na eletrônica, teve conteúdo difamatório, injurioso e calunioso, levando ao conhecimento da população que teria sido condenada por captação ilícita de sufrágio, causando danos irremediáveis à sua pessoa e alvoroço entre os eleitores, de modo que, configurada a má-fé da publicação, merece ter o direito de resposta deferido. Na inicial, foi enviado pedido de liminar para a suspensão do site www.jornalsemanal.com.br e a retirada da matéria do jornal em comento. Entretanto, a liminar foi indeferida pelo juiz de primeiro grau. Em manifestações ministeriais, a promotoria da sexta zona eleitoral pugnou pelo indeferimento do pedido. Inconformado, o candidato aviou recurso e registrou que a notícia provocou e continua provocando danos irreparáveis à sua imagem, haja vista que teve por objeto denegrir, ridicularizar e ofender sua pessoa, sendo este o motivo para obter direito de resposta. Em contrarrazões, o jornal semanal, ora recorrido, alegou que a matéria não teve cunho calunioso e sim meramente informativo, não existindo desobediência à lei de 9.504. 97. O recorrido afirmou ainda que não houve ridicularização da pessoa do recorrente e que verdadeiramente o recorrente respondeu aos seguintes processos na Justiça Eleitoral: 61/2008, 65/2008 e 66/2008. Salientou que nesses processos o recorrente foi condenado ao pagamento de multa e teve o registro de candidatura indeferido por estar com status de inelegível. A douta Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso por não ter sido confirmada a situação fática capaz de gerar o direito de resposta. O relatório. Ouça a douta Procuradoria. Mantém o parecer. Está mantido para ser escrito. Voto. Extrai-se da lei das eleições a seguinte disposição. Artigo 54. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado direito de resposta a candidato, partido, coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. Analisando a suposta matéria caluniosa no jornal publicado no dia 1º de agosto de 2012, juntado à Folha 14, o que se encontra é mera informação jornalística de fatos reais, não havendo a presença de conteúdo inverídico. Isso porque todas as informações publicadas acerca de suas condições de inelegibilidade, processos eleitorais, etc., são atos que obedecem ao princípio da publicidade, de modo que a imprensa jornalística apenas exercer seu direito constitucional previsto no artigo 220, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal de 88. Não se verifica na matéria, bem como na charge ali contida, situação que crie injúria, calúnia ou difamação capaz de gerar degradação e ou ridicularização do recorrente, sendo que, a meu ver, o desenho e publicação são apenas ferramentas promovedoras da liberdade de expressão. Desse modo, as razões aviadas pelo recorrente estão carentes de argumentos aptos a possibilitar a reforma da sentença de primeiro grau, pois o direito de informação e a liberdade de expressão são pressupostos necessários à sociedade democrática. Para que a publicação em questão fosse caracterizada como ilícito eleitoral, seria preciso que as alegações fossem falsas. Além disso, por ser informação verdadeira, é providencial que os eleitores recebam as informações a respeito dos candidatos ao pleito eleitoral, sejam elas boas ou ruins, possibilitando dessa forma que o eleitor exerça o sufrágio de modo mais consciente. Transcrevo aqui uma jurisprudência, duas, aliás, dos tribunais regionais eleitorais, com relação ao presente caso. No caso vertente, por análise ao conteúdo da notícia, não se demonstra a ocorrência de ofensa caluniosa, difamatória e injuriosa, tampouco inverídica, capaz de denegrir a honra e a imagem do oral recorrente. Em face do exposto, diante da não configuração da notícia ilícita veiculada no jornal semanal, voto pelo desprovimento do recurso interposto pelo senhor Oscar Martins Bezerra, mantendo a sentença proferida pelo juiz da 27ª Zona Eleitoral. É como voto, presidente. Doutor José Luiz Brazac, por favor. Com o relator. Doutor Samuel Franco da Liga. Com o relator, senhor presidente. Desembargador João Ferreira Filho. Com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Conclusão, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Precisamos do voto do relator e consonância com o parecer ministerial.
Na sequência, o processo 31.412, 2012, embargo de declaração, recurso eleitoral em registro de candidatura, embargante coligação Unidos por Matupá, embargado João Manuel Dalagnol. Parecer é pela rejeição dos embargos. A relatoria é do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, a matéria é simples. Ocorreu inicialmente o indeferimento do DRAP da coligação a que pertencia o embargado João Emanuel Dalagnol. Posteriormente, este tribunal deferiu o DRAP e, em face disso, também os seus registros individuais foram deferidos. E os embargos aqui vêm tentar rediscutir o porquê que o DRAP foi deferido por este tribunal, matéria que não cabe, além de não ser objeto de embargos de declaração, também não cabe no registro individual de candidatura, razão pela qual, sem maiores delongas, acompanhando o parecer ministerial, estou rejeitando os embargos. O parecer? Mantido. Está mantido. Vossa Excelência está rejeitando os embargos. Consulta a corte se há algum voto divergente, se estão todos de acordo. Todos de acordo. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, anuncio o julgamento do processo 44.041/2012, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito, inserções de propaganda, direito de resposta, Primavera do Leste, 40ª Zona Eleitoral, eleições de 2012, recorrente, Érico Piana Pinto Pereira, recorrente, Heraldo Gonçalves Fortes, recorrido, Matheus Eduardo Gonçalves Viana e Juarez Faria Barbosa. Parecer pelo provimento parcial do recurso, apenas para determinar aos demandados que se abstenham de reiterar a conduta sob pena de suspensão da veiculação da propaganda oral eleitoral gratuita seguinte. A relatoria, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a quem conceda a palavra. Obrigado, presidente. Curso de recurso eleitoral interposto por Érico Piana Pinto Ferreira e Heraldo Gonçalves Fortes contra a respeitável decisão proferida pelo juiz da 40ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação com o pedido de direito de resposta proposto em face dos recorridos, com base no artigo 58 da Lei 9.504/97. Em razões, os recorrentes sustentaram que foram difamados por meio do horário eleitoral gratuito, com afirmações dirigidas ao segundo recorrente, chamando-o de Heraldo Gasolina Forte, e salientando que este doou lotes a populares de Primavera do Leste, quando na verdade o doador teria sido o município. Os recorridos aduziram que na matéria não houve cometimento de calúnia ou injúria, tendo apenas informado os eleitores acerca de fatos verídicos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo provimento parcial do recurso para determinar aos recorridos que se abstenham de reiterar a conduta sob pena de suspensão da vinculação da propaganda no horário eleitoral gratuito seguinte, nos termos do artigo 53, parágrafo 2º da Lei das Eleições. É o relatório. Essa douta Procuradoria. O candidato Heraldo tivera contas reprovadas por irregularidades na compra de combustíveis. E por conta disso, o representado aqui o chamou de Heraldo Gasolina. Apesar de ser um apelido inadequado para o horário eleitoral, o Ministério Público entende que não é o caso de direito de resposta, porque o fato em si é verdadeiro. E uma tentativa de tentar desmentir o apelido aqui, na verdade, vai piorar a situação, porque ela vai revolver ainda mais a questão. Por conta disso, o parecer é para que haja apenas a abstenção, seja determinada a abstenção da conduta, mas não o direito de resposta. Mantido o parecer escrito. Voto, presidente. Como é dito, para que haja direito de resposta, é necessário que haja a existência de ofensa ao candidato, partido ou coligação e que a causa seja alguma das condutas elencadas no artigo 58 da Lei 9.504/97. De outro jeito, é necessário divisar a ofensa da crítica. Eis que esta é a situação normal, corriqueira, a que todo homem público está sujeito,
sendo até mesmo salutar a sua existência no regime democrático. Já a ofensa atinge alguém em sua honra, podendo caracterizar injúria, ultraje ou uma falta de respeito. Na espécie, observei que a propaganda dos recorridos efetuou críticas ao segundo recorrente, entretanto, não visualizei a presença de ofensa. Não havendo ofensa, não há que se falar em direito de resposta. Transcrevo aqui um julgado da relatoria do ministro César Asfor Rocha, nessa linha de raciocínio. Transcrevo também ainda a decisão aviada pelo doutor Procurador-Geral Eleitoral, ocasião em que, no caso aqui, eu peço licença aos colegas para não precisar ler, porque já está disposto no meu voto. A condenação do recorrente pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é de ocorrência de irregularidade nas contas anuais de gestão da Câmara Municipal, quando o recorrente era gestor, não autoriza os recorridos a chamada de gasolina. Por outro lado, a condenação do segundo recorrente pelo TSE de fato existiu, não se tratando de fato falso. Todavia, não obstante o apelido gasolina ser ofensivo, não consigo vislumbrar como a autorização do direito de resposta poderia modificar os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, não somente para determinar os recorridos que se abstenham de reiterar a conduta, sob pena de suspensão da veiculação da propaganda no horário eleitoral gratuito, fazendo nos termos do artigo 53, parágrafos 1º e 2º da Lei 9.504/97. Como voto, presidente? Doutor José Luiz Brazac, por favor. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Com o relator. Desembargador João Ferreira Filho. Com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, não somente para determinar aos recorridos que se abstenham de reiterar a conduta sob pena de suspensão de veiculação da propaganda no horário eleitoral gratuito, nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. A conclusão. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, da vossa relatoria, o processo 38.984/2012, embargo de declaração e recurso eleitoral em registro de candidatura Sinop, Mato Grosso, 22ª Zona Eleitoral, eleições 2012, embargante Ademir Antônio Bortoli, embargado Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o doutor relator. Trata-se de embargo de declaração pretendendo efeito modificativo posto por Ademir Antônio Bortoli, visando a modificação do acordo 2218, julgado em 17 de setembro de 2012, que rejeitou os embargos declaratórios postos por ele contra o acordo número 22015 e manteve a decisão que deferiu o seu registro de candidatura. O embargante pretende o deferimento do seu registro de candidatura, sustentando a existência de omissão no julgado. Eis que o Ministério Público Eleitoral não teria legitimidade recursal em razão de não ter impugnado a candidatura nos termos da súmula 11 do TSE. Em parecer, o doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos declaratórios. É o relatório. O senhor doutor Procuradoria. Mantém o parecer. Há mantido o parecer escrito. Os embargos são tempestivos conforme certidão de folha 169. No caso vertente, a tese da violação da súmula 11 do TSE foi trazida agora em sede de embargos de declaração, em segunda oposição, o que impede o seu conhecimento, já que constitui inovação recursal conforme remansória jurisprudência, onde trago aí no meu voto. Continuando, a prestação judicial já foi entregue de forma completa, de modo que a oposição de desembarque declaratório pelo recorrente serve apenas para demonstrar a sua inconformidade com a decisão que lhe foi desfavorável, não sendo, contudo, esta via adequada para tanto. Aqui, no caso, saiu como recorrido, mas na verdade é recorrente. O recorrente foi intimado para apresentar, no prazo de 72 horas, entre os documentos, a certidão negativa de conselho de classe ou de declaração de que não está inscrito. Todavia, o vício não for sanado no prazo estabelecido, tendo trazido a certidão em sede de contrarrazões ao recurso do Ministério Público Eleitoral. A súmula 3 do TSE dispõe que no processo de registro de candidatura de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento cuja falta houver modificado o deferimento ser juntado com recurso ordinário. De acordo com essa súmula, o TSE admite a juntada posterior de documentos quando esta não foi oportunizada pelo juiz de primeira instância, caso a falta desse documento acarrete em deferimento do pedido de candidatura de registro. Como mencionado anteriormente, o embargante foi devidamente intimado, não apresentou a certidão negativa ou a declaração de que não está inscrito no Conselho de Classe. Com essas considerações, resta evidente que o embargante pretende não somente revolver a matéria já decidida no acordo embargado, não havendo nenhuma omissão a ser sanada sobre os argumentos alinhavados no recurso. Em face disso, conheço o rejeito dos embargos de declaração posto por Ademir Antônio Bortoli. Voto.
É como voto. Doutor José Luiz Brazac. Com o relator. Doutor Samuel Franco da Lia O Júnior. relator. Desembargador João Ferreira Filho. Acompanho o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Conclusão, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do relator, consonância com o parecer ministerial. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior relata agora o processo 20.738/2012, recurso eleitoral, representação, direito de resposta, propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito, inserção de mensagem de apoio ao vice-governador para denegrir a imagem de candidato, Sapezal, MT, 42ª Zona Eleitoral, eleições 2012, recorrente, coligação, Sapezal cada vez melhor, recorrido, coligação, o futuro é agora, parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Com a palavra, doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Passo ao relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Sapezal cada vez melhor em face de sentença, que julgou improcedente o pedido de direito de resposta sob o fundamento de que as declarações proferidas não se enquadram no disposto do artigo 58 da Lei 9.504. O que consta da representação que durante a propaganda do horário eleitoral gratuito vinculado entre o período das 12 às 12h30, na televisão, a coligação recorrente transmitiu a seguinte mensagem do vice-governador do Estado. Quero aproveitar para dizer que uma campanha que está sendo feita em Sapezal, querendo dizer que a nossa companheira Ilma não tem apoio para ser prefeita, é uma campanha enganosa. Não se deixe levar por essa campanha. Não é uma campanha séria. É uma campanha que não é verdadeira. Não deveria existir na campanha de ninguém. Não deveria existir na campanha de ninguém aí para a prefeitura esse tipo de conversa. Essa conversa é enganosa. Essa conversa não é séria. Em suas razões recursadas, o requerente argumenta que a mensagem transmitida ultrapassa o limite da crítica política, pois colocam em dúvida o seu caráter e a sua retidão, incidindo assim no artigo 58 da Lei das Eleições. Ao final, requer que seja reformada integralmente a sentença para que possa ser oportunizada à hora requerente o direito de resposta. Contra razões pelo desprovimento do recurso e adouta a Procuradoria, da mesma forma, uma manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Mantenha o parecer. Senhor presidente, demais membros, apenas para poupá-los de uma leitura um pouco extensa, a sentença não merece reparos. Eu estou acompanhando o parecer ministerial, conhecendo e negando provimento ao recurso, uma vez que essa mensagem vinculada realmente não se enquadra nas hipóteses previstas pela lei das eleições. Não há qualquer tipo de ofensa à imagem ou afirmação caluniosa e difamatória do partido político, nem à honra das pessoas. Então não há o que se falar em direito de resposta. Transcrevo jurisprudência do Tribunal de Brasília e com essas breves considerações, como já disse, em harmonia com o parecer ministerial, estou conhecendo e negando o provimento ao recurso, mantendo-se intacta a bem lançada sentença de piso. É como eu voto. Conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor José Luiz Brazac relata agora o processo 44.234/2012, agravo regimental em ação cautelar, pedido de liminar, referente ao processo número 273, dígito 6.2012.611.0046, propaganda eleitoral, direito de resposta, perda de tempo de horário eleitoral gratuito, Rondonópolis, 46ª Zona Eleitoral, eleições 2012, agravante,
coligação Todos por Rondonópolis, agravado, coligação A Força da Gente. Com a palavra o doutor relator. Cautelar com pedido de liminar. Consta como agravante a coligação Todos por Rondonópolis em face da decisão deste relator, que concedeu monocraticamente efeito suspensivo ao recurso interposto pela coligação A Força da Gente. Tal recurso desafia a decisão proferida pelo juízo da 40ª Zona Eleitoral, que deferiu direito de resposta em representação eleitoral ajuizada por Ananias Martins de Souza Filho, candidato a prefeito de Rondonópolis pela coligação Todos por Rondonópolis. Vieram aos autos cópia do recurso interposto. O cerne da pendenga está no seguinte texto, especialmente pelo uso da expressão corrupção em seu bojo. Compromisso de Percival. Nós temos em nossa cidade mais de 10 mil pessoas cadastradas que possuem ou a diabetes ou a hipertensão. Não tem ainda um centro de apoio a estas pessoas. Eu vou construir o centro de apoio ao hipertenso e ao diabético com equipamento, com profissionais capacitados para dar a essa população um tratamento digno com respeito a essa gente. Para você ter uma ideia, hoje o diabético toma insulina com uma agulha igual a essa, enquanto poderia estar tomando com uma caneta igual a essa. O preço é o mesmo, só que essa aqui é muito mais moderna e não dói tanto. Imagine uma criança levar de 12 a 17 picadas por dia com uma agulha desse tamanho. Imagine no final do mês, e no final do ano, pela vida inteira. Enquanto poderia esta com esse equipamento bem mais moderno e que custa o mesmo preço. Então nós vamos acabar com esse tipo de corrupção, porque se custa o mesmo preço, vamos trabalhar com aquilo que temos de melhor para tratar do cidadão com respeito, com carinho. Fecha aspas. Deferia liminar, concedendo o efeito suspensivo ao recurso interposto até o julgamento do mérito. Desse deferimento veio o presente agravo regimental com o fim de cassar a liminar deferida, invocando, inclusive, a ilegitimidade passiva da coligação agravante. É o relatório. Tem parecer? Não. Não tem parecer. Então, continua a palavra com Vossa Excelência. Levantada a questão preliminar sobre a ilegitimidade passiva, a coligação agravante levantou em sede dessa preliminar por entender que a representação originária fora promovida por Ananias Martins de Souza Filho, pleiteando o direito de resposta, como candidato a prefeito, e a cautelar foi a proposta, então, em decorrência do resultado do direito de resposta concedido, foi movida a cautelar para conceder o efeito suspensivo ao recurso pela coligação A Força da Gente, da qual faz parte o candidato. Entendo que a preliminar não subsiste, pois o candidato Ananias Martins de Souza Filho utiliza do horário gratuito da citada coligação, e assim tanto um quanto o outro são beneficiários do mesmo espaço de propaganda, sendo ambos atingidos pelos efeitos da decisão, conforme a jurisprudência citada do Tribunal Superior Eleitoral, que destaca o comentário que a jurisprudência se consolidou no sentido de que não há falar em ilegitimidade passiva quando a representação alcança os beneficiários da irregularidade na propaganda eleitoral. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguída pela agravante, uma vez que o próprio espaço a ser utilizado para o direito de resposta é o espaço da coligação. É como voto. Consulta a corte se há algum voto divergente com relação à preliminar. Todos estão de acordo com o relator? Então, preliminar afastada. No mérito, senhor presidente, eu conheço do recurso e nego provimento ao agravo, uma vez que foi concedida o efeito suspensivo, tão somente também para evitar o risco de que possa acontecer um direito de resposta em cima de um direito de resposta. Achei por bem conceder, então, o efeito suspensivo para que venha a esta mesa para julgamento o recurso e aí, então, dar-se em definitivo o direito de resposta ou não ali objeto da pendenga. Posto isso, conheço do recurso e nego de provimento. É como voto. Consulta a corte se há algum voto divergente. De acordo. Todos de acordo com o relator. Então, a conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. É a conclusão. Fora da relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, o processo número 30704, 2012,
recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito, programa em bloco, programa difamatório, Cáceres, sexta zona eleitoral, eleições de 2012, recorrente, coligação, o futuro é agora, recorrido, coligação Cáceres rumo ao desenvolvimento e Francis Mares Cruz. Parecer é pelo desprovimento do recurso, a palavra está com o doutor relator. Senhor presidente, esse caso, esse incidente, esse pedido de resposta, decorre de um debate que ocorreu na televisão, aonde o recorrido Francis Mares, então candidato, respondeu a algumas indagações dos candidatos ali presentes, e em face disso essa coligação entendeu que essa resposta seria caluniosa e difamatória contra os seus interesses políticos, razão pela qual postula a reforma da decisão, insistindo no direito de resposta. A douta Procuradoria manifesta-se pelo desprovimento recursal. É o relatório, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria. Mantenha o parecer. É mantido o parecer escrito. O meu voto foi disponibilizado e Vossas Excelências poderão observar que realmente naquele dia o candidato Francis foi indagado sobre o apoio à sua candidatura pela atual administração, ou seja, a administração lá de Cáceres, e teria respondido como está aí na declaração, aonde ele diz que não é a atual administração que está apoiando, alguns deles, e aí volta-se apenas dizendo que se ele está sendo apoiado, também a outra coligação está sendo apoiada por pessoas, inclusive pela vice-prefeita do atual prefeito, e que ela inclusive não teria dignidade de renunciar ao salário e etc. e tal. Enfim, senhor presidente, eu fazendo a leitura na minha percepção, primeiro, poderia naquele momento mesmo ter feito a réplica dessas informações. E segundo, se trata do debate eleitoral próprio, que penso que no horário eleitoral dessa coligação poderia esclarecer essa situação. Em suma, senhor presidente, alinhando-me ao parecer ministerial, não vejo nenhum ato que implicou em ofensa, difamação, afirmação caluniosa ou sabidamente inverídica contra qualquer candidato. Razão pela qual estou negando o provimento ao recurso. Doutor Pedro Francisco. Relator. Doutor Francisco Alexandre Com Ferreira relator, Mendes Neto. presidente. Doutor José Luiz Brazac. Com o relator. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Também com o relator. Desembargador João Ferreira Filho. Conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial. É a conclusão. Doutor José Luiz Brazac relata o processo 34.213/2012, recurso eleitoral, registro de candidatura, candidato, cargo, vereador, Vera, Mato Grosso, 22ª Zona Eleitoral, eleições de 2012, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Zênia Benedita de Souza Costa. Com a palavra do outro relator. Senhor presidente, este recurso chegou de ontem para hoje, e até gostaria de consultar o nobre procurador se quer o processo, eu acho que o senhor Irley, esse processo já está aqui na mesa, eu acho que o procurador teria que vê-lo. Isso. Então, senhor presidente, apuramos na análise do caso, até estou aqui consultando o nobre procurador, porque é aquele caso que chegou ontem, né? E aí, para dar celeridade a esse julgamento, que ainda trata-se de um recurso de registro que veio remanescente. Então, eu vou relatar, enquanto isso o nobre
procurador tenha o tempo de averiguar o cerne, que trata-se sobre a questão de certidão. O recurso é interposto pelo Ministério Público Eleitoral, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 22ª Zona Eleitoral de Sinop, que deferiu, que é de Sinop, mas que está tratando lá de Vera, que deferiu o requerimento de registro de candidatura de Zênia Benedita de Souza Costa para concorrer ao cargo de vereador daquele município. O recorrente aduz que a pretensa candidata não obedeceu aos ditames da Resolução 1079 do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, vez que não teria apresentado certidão civil da Justiça Federal de primeiro grau, Seção Judiciária de Mato Grosso, propondo, inclusive, que esta viesse aos autos com as contrarrazões. Pugna final pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral, para indeferir o registro de candidatura em tela em caso de persistência da falha apontada. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que o do referido documento foi apresentado à folha 10, conforme reconhecido pela respeitável sentença objurgada. O parecer será proferido em sessão. É o relatório. Ouço o doutor procurador. Doutor relator, ela não juntou com as contrarrazões? Infelizmente não, ela se resumiu em reafirmar somente, declarando que estava ali juntado. E no checklist que fizemos, não se constata essa certidão de primeira instância da Justiça Federal na esfera civil. É porque realmente ela disse que constava a folha 10, mas a folha 10 consta só a criminal. Perfeito. Então, parecer pelo provimento do recurso. E, no mérito, excelência, eu estou seguindo nesta linha, em que pese as oportunidades concedidas para a recorrida de fazer a juntada da competente certidão, não o fez, por isso conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de reformar a sentença e indeferir o registro de candidatura de Zênia Benedita de Souza Costa. Como voto, senhor presidente. Como é que foi a conclusão, doutor presidente? Estou conhecendo e dando provimento ao recurso para reformar a sentença e indeferir o registro. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Acompanha o relator. Desembargador João Ferreira Filho. Com-relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com-relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. Essa certidão não veio aos autos em nenhum momento. Acompanho o relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Com o relator, presidente. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso no termo do voto do relator, em consonância com o parecer oral do Ministério Público. É a conclusão. Aquele da mudança da sessão, né? Sim. Mas depois. Assim, só que eu quisesse constar em ata, que hoje foi a aposentadoria dela, ela prestou 23 anos de serviço aqui no TRE como taquígrafo e mais de 34 como serviço público. Processo administrativo 72.761/2011, requerente do gabinete da presidência do TRE. Se trata da antecipação da sessão eleitoral do dia alterar em parte a resolução 1082, 26 de 6 de 2002, a fim de antecipar para o dia 1º do 10 de 2012, às 14 horas, a sessão plenária designada para o dia 11 do 10 de 2012. Isso porque ainda consta diversos processos para nós julgarmos, e a semana da sessão do dia 11 já estaria passado após as eleições. Por isso nós estamos fazendo a modificação da resolução e antecipando para o dia 1º, às 14 horas. Consulto os ilustres pares se estão todos de acordo, se tem alguma manifestação contrária. Então, aprovada a resolução e fica então antecipada a sessão do dia 11 do 10 para o dia 1º do 10 de 2012, às 14 horas.
No dia 25 de setembro, o desembargador Rui Ramos Ribeiro assinou a portaria de concessão de aposentadoria à servidora efetiva deste tribunal, Geisa Maria da Cruz Couto, que se fazia aqui, prestava os seus serviços aqui no plenário, com 23 anos de serviço prestado ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, como taquígrafa, e mais de 34 anos de serviço público. Queremos desejar a Geisa toda a felicidade do mundo e, evidentemente, deixar os nossos agradecimentos, né, pelo trabalho prestado junto a este tribunal. Que ela seja feliz e que que faça bom uso, né, da sua aposentadoria e um descanso pelo trabalho de tantos anos de serviço público. Pois não. E endossar vossas palavras, porque realmente trata-se de uma servidora que, ainda que nós, no exercício da advocacia, não estávamos tão diretamente ligados à prestação de serviço, mas ainda assim, em todos os momentos que aqui partilhamos no trabalho, essa servidora sempre foi muito cordata no tratamento com o público, com os advogados. Agora, nesse pouco tempo aqui, na experiência como magistrado nessa cadeira, também pude perceber da sua honradez, e realmente trata-se de uma pessoa de uma índole maravilhosa, e que Deus possa abençoá-la muito daqui para frente em outros exercícios. E trata-se de uma das profissões mais lindas do exercício judiciário, né, que já está aos poucos perdendo o seu lugar com todos os protestos. Realmente penso que a taquigrafia, se nós tivéssemos que escolher uma simbologia para a vida judiciária como um todo, a taquigrafia é um dos símbolos mais honrados e discretos, né? E que, de fato, muitas e muitas vezes nos salvam de diversos percalços, e principalmente nos debates acalorados, a gente vai lançar mão das notas taquigráficas e recupera-se ali, muitas vezes, o espírito do julgamento. Então, fica aqui o registro, humildemente, e que Deus possa abençoá-la ricamente na sua jornada daqui para frente. Muito bem. Em seguida, a palavra com o doutor diretor-geral para a leitura dos acordos. Acórdão 22.272, processo 93.78/2012. Acórdão 22.273, processo 401.13/2012. Acórdão 22.274, processo 304.49/2012. Acórdão 22.275, processo 305.34/2012. Acórdão 22.276, processo 463.26/2012. Acórdão 22.277, processo 314.12/2012. Acórdão 22.278, processo número 440.41/2012. Acórdão 22.279, processo número 389.84/2012. Acórdão 22.280, do processo número 207.38/2012. Acórdão 22.281, do processo número 442.34/2012. Acórdão 22.282, do processo número 307.04/2012. E o acórdão número 22.283, do processo número 342.13/2012. Muito bem, não havendo mais processos a serem julgados, nem quem queira fazer uso da palavra, nós agradecemos a presença de todos que fizeram parte dessa sessão, especialmente ao desembargador João Ferreira Filho, pela sua contribuição com esta corte, e a todos os demais que participaram desse julgamento. Nosso muito obrigado e um ótimo final de semana a todos. Boa tarde, está encerrada a sessão.